assim não dá não, pô. Toda hora trabalhando, pô. Para com isso. Ih, já começou o programa? Começou, né? E aí, gente, tudo bem com vocês, pessoal? Vamos aí terminar aí, né, a quarta parte, né, as regras que todos trabalham, mas não lê, né, da economia, né? E graças a Deus eu consegui agora fazer essa última parte que já começa com um tema já bem potente mesmo, né? Bem forte, né? Que é a parte que o capitalismo é um aluguel, tá? E é muito importante falar para vocês, tá, gente, que tudo aquilo que vocês não faz certo, tudo aquilo que vocês não dá certo as coisas, ou que dá erro, ou vocês são ineficientes para fazer as coisas, né? Não conseguem fazer. Tudo dentro da cooperativa, que dá o nome de capitalismo, vai virar carga de trabalho, tá? Você vai passar mais tempo trabalhando do que usufruindo das coisas, né? Isso aí é uma questão indiscutível, né? Bom, gente, aqui nós temos aqui o QR Code, né, para poder auxiliar o canal, né, gente? Porque eu tô numa corrida danada, pretendo fazer investimento muito forte em muitos conteúdos do canal. Mas se você simpatizou ou gostou, né, do tema, tá aí para poder colaborar, para poder ajudar. E também, né, em breve vou fazer outras séries de outros conteúdos de economia para vocês entenderem o funcionamento das coisas, né, gente? É importante ressaltar, gente, que a importância de vocês acompanhar esse conteúdo, porque tudo aquilo que vocês não sabem fazer, ou tem erro, deficiência, ou não consegue realizar, tudo vai virar carga de trabalho. Então aqui é o melhor canal para você trabalhar menos e aproveitar mais a vida, né? Bom, gente, vamos falar sobre essa questão que o capitalismo ele é um aluguel, né? Para muita gente pode ser uma coisa assim muito fora da curva, muito surreal, né? Muito assim inacreditável, né? Essa expressão. Mas é verdade, tá, gente? Isso aí é verdade, né? Se você observar o livro da economia, ele sempre tenta esconder as coisas, né? Ele sempre tenta ocultar as coisas, né? Por quê? Porque se você souber fazer, você vai abundecer, né? Você não vai querer mais se sujeitar àquela situação. E o conjunto de regra, ele vive de quê? Limitação e escassez, né? Então, quanto mais você aprender, evidentemente, menos vocês vão trabalhar. Isso em qualquer área, tá? Às vezes você vai perguntar para um profissional como que se faz aquele trabalho, ele não vai querer mostrar para você, ensinar para vocês como se faz esse trabalho. Por quê? Porque se ele ensinar a fazer para vocês como ele faz esse trabalho, o trabalho dele, corrigindo aqui, gente, ninguém vai querer o serviço dele, vai abundecer, entendeu? No caso, para aqueles que vão aprender, e no caso para ele vai ter uma escassez. É o inverso. Uma visão, tá? De como funcionam as coisas, tá? Tá, mas de repente vocês estão me perguntando, então explica melhor essa situação de aluguel, tá? Eu vou explicar melhor ainda para vocês, para você entender, é só uma introdução. Quando você paga uma pessoa para fazer um serviço, você não sabe fazer. Então, por você não saber, ele vai fazer. Ele só vai fazer aquele serviço porque você está pagando ele um valor de dinheiro que vai dar acesso a algum recurso natural que a cooperativa vai oferecer para ele, né? Ou uma roupa, um vestimento, um objeto pessoal, algum produto transformado, modificado, desenvolvido, aperfeiçoado, que ele não sabe fazer também, tá? Na realidade, ninguém sabe fazer nada na cooperativa. Então, consequentemente, ele só vai fazer porque ele não sabe fazer, como você também não sabe fazer. Então, o que acontece se você for lá pedir para ele? Ele não vai fazer, porque nós somos movidos por recursos naturais, para a gente ganhar algum benefício. Se não tiver um recurso natural, a gente não faz essa questão, porque nós não estamos em estado de graça, de abundância, nós estamos em um estado de dominação pela nossa necessidade. Então quer dizer o quê? Que aquele tempo que eu estou pagando, eu estou alugando um tempo, eu estou comprando aquele tempo ou alugando, comprando e ao mesmo tempo alugando, né? Sim, você está comprando e você está alugando aquele tempo, tá? Comprando porque aquele tempo ele vai passar e não vai voltar. E alugando porque você está ocupando aquele espaço daquele tempo que ele está fazendo alguma coisa para você
para ele ganhar uma recompensa, que é ter acesso a alguma coisa que a cooperativa lhe oferece. Isso é em termos geral. Em termos geral, tá? Concessão do governo para a empresa particular tomar conta das coisas públicas. É um aluguel, tá? Prestação de serviço é um aluguel, tá? E existe também o próprio aluguel, que já fica especificado. Tudo é um aluguel, não é seu. Se não é seu, para deixar bem claro a explicação, é de alguém. E se é de alguém, é o quê? É um aluguel, não é seu, entendeu? Toda a cooperativa, ela funciona dessa forma. Por isso que vocês vão ficar descontente, insatisfeito, impaciente, irritado, mal-humorado, estressado, com raiva, com fúria, com estresse, nervoso. Tudo isso são efeitos da movimentação, porque você vai estar se movimentando porque você não sabe fazer para vocês. Então vocês têm que pagar. Então vocês pagam muitas vezes o tempo e o aluguel daquele tempo que vocês vão estar ocupando aquela pessoa. Isso estou falando na prestação de serviço, tá? E se eu for lá pedir? Não rola. Ainda pode tomar um belo de um esforço, entendeu? Até no local que vocês vão trabalhar, se vocês parar para observar, a grande maioria dos locais que vocês vão trabalhar é alugado. É muito difícil uma empresa que vocês trabalhar, ele ser próprio. Tudo é um aluguel dentro da cooperativa. Ah, eu quero que o fulano ele troque o pneu do meu carro. Você tem que pagar aquela prestação de serviço, que ele vai tomar aquele tempo, evidentemente, e vai alugar aquele espaço daquele tempo para ele poder exercer aquela função. Ah, mas eu quero que ele fique mais tempo. Paga mais, que ele vai ficar mais tempo. Por isso que é uma movimentação. Entende? Porque tudo você tem que pagar porque você não sabe, então você vai transferir a sua responsabilidade para uma outra pessoa, e aquela pessoa ela só vai fazer aquela função porque também ela não sabe fazer e ela é dominada por aquilo que ela não sabe para fazer. Aí você movimenta o ser humano para fazer algo que ele não quer fazer. Isso em termos geral. Isso é em termos geral, tá? Na minha visão, tá? O capitalismo, ele é a continuação da escravidão. Na minha visão, tá? Ela continuou, só que de uma forma muito mais elaborada, muito mais técnica, muito mais aperfeiçoada, muito mais desenvolvida. Conhecemos, corrigindo aqui, o tempo da transformação do feudalismo para o capitalismo. Então é muito difícil a gente perceber porque a gente tem um curto tempo de vida, nós temos muito pouco tempo para poder estudar, se aprimorar, e a gente acaba não percebendo. Até mesmo no vídeo da movimentação, eu já falei, né? E quando você abdica de 99%, né? Eu dei só um exemplo lá, que eu falei que era 1%, no caso é 1/10 que você vai ter dessa cooperativa. Aí você pega e divide aí por 500 milhões, mais ou menos, que é o valor que você vai estar ganhando de salário, esse 1/10 aí, né? Aí você vê que o teu salário é pouco comparado àquilo que a cooperativa ela produz. Então você vai perceber que a demora de tempo para você conquistar a coisa. Porque não é 1/10, né? É dividido aquele décimo de milhares que vai dar aquele teu valor do seu salário. Então, tipo assim, até pelo aquele vídeo da movimentação, já explica essa questão. Quando você abdica as coisas e, consequentemente, você vai estar toda hora se movimentando. Então, esses efeitos que você vai sentir psicologicamente, emocionalmente também, e fisicamente, é por conta dessa forma que a gente vai viver. Se você aprender para fazer para você mesmo, não tem esse problema. Você não precisa mais se movimentar, porque você já não vai estar mais no calendário. Calendário não, gente. Vocês não vão estar mais dentro do relógio do sistema financeiro. Vocês vão estar no relógio da natureza, que aí é um outro tempo. Beleza? Eu espero que eu expliquei bem para vocês, tá, gente? Bom, gente, vamos aqui passar aqui para o próximo slide, né? O capitalismo, ele é uma apropriação, né?
O teu trabalho ele sofre uma apropriação. O Karl Marx, quando ele vai fazer a explicação da apropriação, vocês têm que prestar muito bem atenção a época que ele estava vivendo, tá? O cenário que estava acontecendo, aquelas transformações, e entender que o capitalismo, que era uma adaptação, tá? De outros sistemas econômicos. Lá na frente eu vou explicar para vocês, tá? Para vocês terem uma visão geral desse sistema econômico desde a fundação, vocês vão se surpreender. O Karl Marx ele faz uma introdução de linguagem muito difícil, muito complexa, tá? Não fica muito claro, né, quando eu estudei algumas coisas sobre o capitalismo. E é muito mais introdutória, né, no caso, né, dar o pontapé, do que explicar completamente o que seria uma apropriação do trabalho, né? A linguagem até do Karl Marx ainda, a gente pode entender que é uma linguagem rural, né? Ainda estava começando a urbanização, né? Se você vê o tempo de vida que o Karl Marx viveu e a urbanização que aconteceu no Brasil, acho que foi em 1940, na época de Getúlio, a gente tem um espaço de tempo muito grande, né? E uma linguagem ainda aqui no Brasil rural, né? Não uma linguagem urbanizada que é hoje. Então vocês vão ter muita dificuldade de entender como que funciona essa apropriação. O Karl Marx ele fala em relação à propriedade privada, tá? E aquilo ali é a base. É o início da estrutura, tá? É o início da estrutura, tá? A base do funcionamento dessa apropriação da força, ela está relacionada à hierarquia, tá? Que você vai se submeter a um valor, e esse valor, independentemente se você trabalhar pra caramba ou trabalhar mediamente ou só morcegar, né, um morceguinho aí, você vai receber aquele salário. E a hora extra, a mesma coisa. Então, o que acontece de fato de verdade com aquele esforço, com aquela disposição, com aquela garra que eu tenho de trabalhar, já que ele vai me dar limitadamente aquele valor que foi me oferecido como hora extra? Ele vai subir para o seu patrão. Ele vai se apropriar, tá? E assim vai acontecer subindo para cima da hierarquia, da pirâmide do capitalismo. Gente, deixa eu dar aqui uma explicação para vocês aqui, porque senão vai ficar muito fragmentada a explicação e não vai ficar completa, tá? Para explicar essa questão da exploração do trabalho. A base é a hierarquia, tá? E o processo de exploração vai do ritmo do trabalhador. Então, por exemplo, se um trabalhador ele consegue fazer uma tarefa em 1 hora, o que o patrão vai fazer? Ele vai tentar colocar aquele ritmo em 45 minutos. Ele conseguindo, ele vai fazer o trabalhador ter um outro ritmo em meia hora. E vai tentar um outro ritmo em 25 minutos. E vai tentar outro ritmo em 20 minutos. Ele vai tentar comprimir o ritmo do trabalhador do ritmo dele. Entende? Ali que começa a ser o processo de apropriação. A mudança de ritmo. De vez do trabalhador fazendo o ritmo dele, né, no tempo dele, para ser bem claro, ele vai fazer as coisas no tempo do patrão. Então essa compressão de tempo, que evidentemente esse tempo vago o patrão vai colocar ele para fazer outra coisa, no caso, é ali que começa a subir o quê? Subir tudo que ele produz a mais para o patrão. Entende? E o que acontece se de fato de verdade ele não cumprir esse ritmo? Ele vai ser chamado a atenção, vai sofrer algumas sanções e no pior caso ele vai ser demitido. Mas o processo de apropriação ele funciona nisso, tanto na hierarquia quanto no ritmo de trabalho. Ele vai compressar o máximo possível para a pessoa fazer num curto tempo, para ele poder se apropriar bastante daquele tempo que ele está vendendo para poder sugar para cima. E assim vai, de hierarquia em hierarquia. Beleza, gente? Então, o que vai acontecer de fato de verdade? Tá? Na parte de baixo, como toda a pirâmide, sempre vai estar na pindaíba, né, na dificuldade. E as partes que vai subindo da hierarquia, sempre vai ter uma qualidade melhor. Quanto mais vai subindo para cima,
sempre vai ter uma qualidade melhor de vida, entendeu? Melhores salários, melhores benefícios, melhores horários para trabalhar. E isso é sugado da onde? De baixo. Vai subindo, vai subindo, vai subindo, vai subindo, vai subindo, tá? Essa apropriação de disposição, de força, quando você realmente se entrega no seu trabalho, quando realmente você se esforça, né, para poder trabalhar, vai subir para o teu patrão. Talvez ele te dê algum agrado a mais por ver o seu desempenho, ou talvez ignore, não reconheça e fica tudo com ele. Ele vai se apropriar daquilo que você produziu a mais, né? Já que o teu salário é fixo, tem um teto, tem um limite, e consequentemente ele vai aproveitar. Tanto é que a gente pode observar, já que nós estamos falando de hierarquia, né? Que as melhores casas são aquelas casas que estão no topo da hierarquia. E as piores casas são a base. Então é muito difícil você tendo um patrão, se tiver realmente uma hierarquia, né? E não só um vínculo direto de empregado para o patrão, é muito normal a gente ver o patrão, né? Uma hierarquia grande ou uma hierarquia média, tendo o melhor carro, a melhor casa, os melhores lugares para comer, as melhores condições, porque está apropriando o que? De baixo. Então, qual é o modelo que puxa essa apropriação, né? Que faz essa exploração? A hierarquia. A hierarquia. Até para você corrigir qualquer coisa de abuso ou coisas que é errado, é difícil. Porque enquanto você está com dano, o seu patrão está se fortalecendo. Então, quando você for lá na justiça, você primeiro que não vai ter voz de expressão, porque você só pode falar na petição. Às vezes até o juiz nem te vê, tá? E segundo que o teu patrão, ele está continuando ganhando dinheiro enquanto você está parado. Quando acabar o seu seguro-desemprego, você está parado e está ganhando dinheiro. Então, na hora de fazer a correção, isso torna muito difícil, tá? Na minha visão, o sistema jurídico do Brasil, ele é muito difícil de se corrigir, tá? Porque ele é errado. Uma hora ou outra eu vou explicar mais detalhadamente sobre essa questão. Então, qual é a consequência disso? Você vai ver sempre no final da vida uma pessoa velha toda sugada, toda arrebentada, toda maltrapilho, e aquela pessoa que está lá no topo da pirâmide, sempre com uma qualidade de vida melhor, com uma boa saúde melhor, com uma aparência melhor, com uma condições físicas. Então, essa apropriação, ela acontece pela hierarquia, entendeu? E mesmo que você ganhe uma hora extra, mesmo assim ele está se apropriando, entendeu? Você, por exemplo, pode estar ganhando 2%, é um exemplo, tá? Enquanto ele está se apropriando de 98%, entendeu? E vai subindo, porque acima do seu patrão tem uma outra hierarquia, acima da outra hierarquia tem outra hierarquia, e assim vai, até chegar à última hierarquia, tá? Então a parte de baixo sempre vai ser aquela mais explorada, até porque é fixo, entendeu? A unidade de medida ela é fixa. E consequentemente, infelizmente, você vai ficar arrebentado, né? Então ele é também uma apropriação de força dessas coisas, entendeu? Até para você correr atrás, como já falei juridicamente, fica muito difícil, entendeu? Porque ele já se apropriou muito da sua força e ele vai ter melhores condições, evidentemente, porque ele vai estar ganhando dinheiro, enquanto você, como está empregado, não vai estar. E aí o corretivo, que seja o seu advogado, financeiramente vai ter mais dificuldade, porque pelo valor que você vai pagar o advogado, né? Enquanto ele vai ter melhores condições de poder pagar advogado mais especializado e que está sempre em contato com o juiz, tá? Está sempre na mesma vara, já sabe o pensamento do juiz, já sabe como o juiz age, sabe qual é a visão dele, enquanto o advogado talvez não tenha nem muito contato com esse juiz, né? Isso se dá um nome até na justiça, um nome lá recorrente, mas eu não vou falar não para não dar erro aqui. Então, esse é o problema da apropriação, tá? Isso em tudo, em tudo. Para correr, para corrigir, a gente sente o peso, mas é dessa forma, tá, gente? Na cooperativa, passa muito a ideia que você vai desfrutar, que você vai usufruir, que você vai regozijar, que você vai ser aquela pessoa que vai viver uma vida feliz, quando você presta uma prestação de serviço e você vai ganhar um dinheiro.
Então dá a sensação que quando você trabalha para a cooperativa, você vai ter tudo isso. E você vai se servir, que as pessoas vão te tratar você como um rei, como uma rainha, que você vai ter tapete vermelho, que você vai ser bem tratado, que você vai ser bem acolhido, babá, porque você abdicou de fazer suas próprias coisas para poder, através do trabalho dos outros, para você ter acesso a essas coisas, né? É uma distorção. Só que a grande questão desse tópico agora é quem está se servindo. É você que abdicou para que o outro faça, ou aquele que cria o produto, que cria o cenário para você viver? Qual é o maior beneficiado? Aquela pessoa que vende a sua força de trabalho, ou aquele que cria esse ambiente para as coisas funcionar? Evidentemente, né, que quem é o maior beneficiado disso tudo é quem cria, ou quem pelo menos alimenta essa criação. Então, a parte rural, né, que é a parte mais beneficiada dessa situação aí, que vai manter a urbanização, né, a transição de um mundo pensamento do conjunto de regras que criou essa modalidade, né, esses produtos, e quem cria esse cenário rural, quem faz a criação dessa cidade que a gente vive, no caso. E você que emprega a força vai ser o que mais vai trabalhar e o que menos vai ter nesse cenário. Entende? Quando a gente olha para a parte rural, para ser mais específico aqui, que eu falei muito rápido, é a parte que vai alimentar a criação da cidade para o fechamento do sistema financeiro. Então a gente vai ser substituído o trabalho humano para o trabalho da mecânica e da eletrônica. Então ainda estamos em fase em construção, tá? Então a parte rural ele é muito beneficiado em isenção fiscal, em isenção de imposto, benefício, crédito. Ele é praticamente quase um funcionário público, né? Quase não paga muitas coisas ao governo, né? E a parte da criação, né, que vai fazer a criação dos produtos, modificação, que vai criar o ambiente de uma cidade urbanizada, né, no caso, ele também é a pessoa que vai ser bem remunerada. Então a pessoa que cria, modifica, desenvolve, aprimora, embeleza, que vai criar aquele mundo perfeito, como acontece no shopping, é o que mais vai ser beneficiado. E quem vai mais trabalhar? É o que menos faz coisa, né? É o que menos contribui, né? Ou seja, só usa só a força, né? Então, geralmente é o trabalhador. Então, vocês têm que ter muita atenção que o maior beneficiado disso tudo sempre vai ser a pessoa que cria e sempre é a pessoa que mantém esse desenvolvimento da cidade urbanizada. O resto sempre vai ser sugado, sempre vai ser maltratado, humilhado, desfazido, descartado. Por quê? Porque ele pode ser descartado. Existe um batalhão de pessoas para substituir o lugar dele. E não existe esse negócio de se servir. Nunca existiu na história a plebe, né, ou o pobre se servir. Sempre foi o rei, né, no caso, né? Mesmo que o sistema da cooperativa ele traz uma movimentação, ou seja, permite que você possa subir de hierarquia, se ascender, né, ter uma melhor condições, né? Mas historicamente falando, sempre foi a plebe que trabalhou. Então você tem que estar muito atento e observar muito bem, porque esse tapete vermelho tem um preço e muito salgado, tá? Vamos para o próximo tópico, né? Vamos falar aqui da questão da hierarquia, né? Todo trabalho dentro da cooperativa sempre tem um comando e sempre tem aquele que vai ser comandado, tá? A parte nobre da cooperativa é a parte da cabeça, né? Que manda nos comandados, nos servos, nos que estão abaixo da hierarquia, né? E a parte do corpo, né? Que vai ser comandada é o que mais vai trabalhar, é o que mais vai sofrer. E infelizmente, dentro de uma hierarquia, você vai ter muita dificuldade para você acessar o topo, até porque cada vez mais eles estão exigindo muito mais e dando muito pouco, tá? E até para poder criar uma casca
de que quem está lá em cima na hierarquia do topo permaneça, os filhos. Os problemas que existiam na monarquia, isso é muito importante falar, tá? A sociedade, desde o começo da civilização, ela sempre foi constituída como hierarquia. Isso vocês têm que entender. E é uma questão antiga. Desde o início da civilização, sempre a briga sempre foi por poder ficar perto do poder. Ou pelo imperador, ou pelo rei, ou pelo chefe do clã, ou pelo líder tribal. Então, geralmente, quem está lá em cima do poder, ele vai fazer de tudo para que os seus filhos permaneçam lá em cima e atrapalha a mobilidade de outros que estão lá embaixo. Ele não quer largar o filé, né? Evidentemente. Então, você vai ter muita dificuldade para poder subir na hierarquia, fora que você não vai saber como funciona essa cooperativa, porque o manual ele é um código, ele é feito para você não entender, tá? Uma vez que você entenda aquilo que está no código, vai abundecer, ou seja, você vai de uma certa forma sair um pouco da escassez. Eu me refiro na questão do conhecimento, e isso é uma doença para o sistema financeiro. E fora a questão também que para você, muitas questões da hierarquia, você não vai saber, tá? Você não vai saber, muitas coisas é escondido. Essa que é a verdade, gente, para vocês entenderem. Então, quem está lá em cima no topo, ele não vai querer que você suba. Eu me lembro que em 2005, tá? Você poderia fazer um concurso público para a Polícia Federal com ensino médio. Já colocaram o ensino superior. Ah, mas é o ensino superior com direito? Não. Qualquer pessoa que tem graduação, mesmo que não seja naquela área da Polícia Federal, pode fazer o concurso. Então, o pessoal que tem ensino médio pode fazer o concurso? Não. Já é uma forma de diminuir as pessoas de subir dentro da hierarquia. Porque muitos não vão ter condições de fazer a faculdade, muitos vão desistir, entendeu? E também não pode ter todo mundo graduado, porque se todo mundo ficar graduado, o valor da mão de obra do graduado cai. Polícia Civil, 2005, botaram nível superior. E vou falar até da outra polêmica. A mesma coisa. Entendeu? Qualquer área pode fazer, mesmo que não pertença à área da jurídica, pode fazer para poder o quê? Impedir que as pessoas pudessem subir dentro da hierarquia. Polícia Federal, 2009 para 2010, se eu não estiver enganado, a mesma coisa. Não pode mais ser ensino médio, só pode ser ensino superior. Então isso tudo dificulta você subir na hierarquia, isso já vem lá de cima. E consequentemente você vai ter mais dificuldade até de você passar. É para poder eliminar os candidatos que poderiam tomar a vaga de quem está lá em cima da hierarquia. É para poder diminuir, entendeu? E bom, vamos falar dessa questão do segredinho que eu ia falar da Polícia Civil, né? Quando foi para fazer o ensino superior no cargo de investigador, na época, tá? O governador da época ele não queria. Queria colocar o ensino superior, mas não queria aumentar o salário. Tá entendendo, gente? Então, os problemas que tinha lá atrás, nas hierarquias lá atrás, desde o fundamento, desde o começo das hierarquias até hoje, continua. É só o cargo do polícia civil? Não, eu me lembro que quando começou a fazer os concursos públicos, em 95 para 96, mais 96 para 97, tinha muita gente que trabalhava no Estado, mas que não era concursado. Eu me lembro até de uma pessoa. Aí ela continuou trabalhando e ela passou a ganhar um salário bem gordo, né? Tipo um nível superior, né? E mesmo que ela não tinha feito o concurso. Ela ficou como concursada, mesmo que ela não tivesse feito concurso. Eu não sei se ela correu atrás para fazer faculdade, tá, gente? Mas eu acho que deve ter um tempo para poder fazer a faculdade. Mas eu sei que ela ficou ganhando como se fosse um salário de uma pessoa concursada de nível superior. Estou falando de 96 para 97, né, gente? Onde o dinheiro tinha um grande poder de compra, tá?
Também o banco, aconteceu isso também, né? O gerente do banco ter ensino superior. E são problemas antigos. Quem está lá em cima, ele não vai querer que a pessoa... Então, gente, só para poder deixar bem claro aqui, né? As pessoas que estão lá em cima da hierarquia, elas vão tentar o máximo possível que os seus filhos eles subam na hierarquia, colocando limitadores, colocando regra que impede das pessoas concorrer com os seus próprios filhos. Como eu acabei de falar para vocês agora há pouco, né? Que ao longo da história, a hierarquia sempre as pessoas lá do topo lá lutou para permanecer no topo. E isso acaba acontecendo aqui no Brasil, tá? Esse impedimento das pessoas lá de baixo de subir para poder privilegiar os seus filhos a se manter no topo. Só que isso atrapalha totalmente o sistema econômico, né? Isso totalmente lesa o sistema econômico, esse lado do individualismo e pela falta do conhecimento do funcionamento dessa cooperativa, né? Mas é um problema histórico, né? Lá de baixo suba, ele vai querer manter os seus familiares, parentes, amigos íntimos também lá no topo do poder. E é evidente que isso vai sempre gerar conflitos. Agora, a parte também importante, que eu posso me esquecer aqui, é que muitas das vezes, quando vocês vão querer trabalhar na cooperativa, muitas vezes as informações são escassas, são complexas, são difíceis. Quando vocês vê os economistas falar, né, na minha visão, são mais profissionais de racionamento, né, pelo excesso da escassez que existe no Brasil, né, vocês vão ver que a linguagem deles é uma linguagem complexa, uma linguagem difícil, né? Vocês vão ter muita dificuldade de entender eles. Por quê? Porque tudo é feito escondido, tudo é feito oculto, entendeu? Porque uma vez que você saiba das coisas, vocês não vão querer fazer. Entendeu? Vocês não vão querer fazer. E é importante falar, porque se vocês tivessem o conhecimento, o manual, o saber das coisas, como funciona, como agem as coisas, evidentemente que você não ia querer saber. Mas se caso as pessoas se propusessem fazer, não teria tanta dificuldade. Não teria tanto empecilho. Hoje a gente vive uma época que a cooperativa já não cabe mais gente para trabalhar. Então muita gente desempregada. Por quê? Porque existe muita procura para poder ser empregado, para poder ser um pau-mandado, né? E pouca vontade das pessoas comandar as pessoas. É uma falha de comunicação do setor público para o setor privado. Então o que acontece? Salário baixo e maus tratos, evidentemente, né? Já que nós estamos no lugar dos escravos, na substituição do trabalho escravo por trabalho assalariado. Então, essa falta de manual, essa falta de clareza, transparência, isso também dificulta muito nossa ascensão, o nosso acesso. E até para corrigir as coisas, como já falei em outros tópicos, é muito difícil. É muito difícil. E a parte mais importante é você ler o manual. Ler, entender, procurar informações e aprender a fazer suas próprias coisas. Para vocês pelo menos terem uma defesa quando ficar desempregado, quando as coisas não dão certo, para não passar humilhação. Porque quanto menos você souber, para a cooperativa é melhor. Mão de obra barata, mão de obra sem defesa, mão de obra sem condições de reagir, entendeu? Então é isso. Eu espero que eu expliquei alguma coisa sobre hierarquia, né? Não vou falar muito sobre hierarquia aqui, mas é só um tópico para poder dar uma explicação para vocês. Avalie o vídeo aí, eu peço a vocês. Deixa aí o seu joinha ou o contrário e comenta aí, né, gente? Fui, gente.